É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno, imolado, entregue em amor antes de existir qualquer criação ao universo. E hoje é aquele que ilumina com sua luz a todo homem. Eu quero ler e lerei em Lucas, no capítulo 11, versos 27 e 28, que dizem assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, que palavras foram essas? Foram palavras sobre como um ser humano vazio pode ser penetrado por coisas espirituais e habitado por coisas espirituais horríveis. O princípio é esse: encha a sua casa espiritual de Deus, de amor, de confiança, do seu melhor olhar, fé e esperança. Encha. Não odeie, não dê lugar ao diabo pelo ódio e por todas as demais expressões de iniquidade interior que franqueiam de fato penetrações e habitações de toda sorte de espíritos ruins na alma do indivíduo. Era isso que ele tinha dito. Então, ao dizer Jesus isto, uma mulher que estava ali ouvindo exclamou, do meio da multidão ela gritou e disse a Jesus: bem-aventurada a mulher que te concebeu, bem-aventurada seja a tua mãe, praticamente Ave Maria, cheia de graça, bem-aventurada é a tua mãe, bem-aventurada aquela que te concebeu. Concebeu. Quem poderia ter concebido Jesus? Jesus não é concebível. Jesus não pode ser o objeto de qualquer que seja a concepção, pela própria inconceptibilidade da sua conceição, da sua concepção. E aqui essa mulher diz: bem-aventurada a mulher que te concebeu. Ninguém jamais concebeu. Esse ventre foi concebido por aquele que o ocupou. Mas a mulher, na sua necessidade de criar um tótem, um ídolo, um ente sublime, ou até mesmo como validação enorme da parte do coração feminino da mulher que falou, do meio da multidão, acerca do significado e do papel da mulher. A gente também não sabe o que essa mulher estava sentindo, por que ela disse isso, mas o que ela disse foi isso: seja bendita a mulher que te concebeu. E transfere a virtude que ela via em Jesus, a sabedoria, para quem tivesse sido seu predecessor. Nesse caso, nada mais visceral e íntimo do que a própria mãe. Só que Jesus, como eu já tive ocasião inúmeras vezes de demonstrar, de falar, nunca se impressionou com o poder do DNA.
nem com a santificação do DNA, nem com a restrição familiar que o DNA impõe. Jesus nunca permitiu que a parentela de alguém se confinasse ao DNA. Que a filiação, a maternidade ou a paternidade de alguém fosse exclusivamente definida pelo DNA. Ao contrário, ele nunca exalta em momento algum no Evangelho alguém por ser filho de alguém. Só se diz que fulano era filho de Beltrano, porque naquele ambiente Beltrano, o pai dele era conhecido, mas nunca se exalta a paternidade ou a maternidade. Nunca se diz que é porque aquele indivíduo é filho de uma determinada pessoa que ele é tão virtuoso ou maravilhoso como ele se manifestou aos sentidos dos demais. Nunca. Jesus só lida com indivíduos, com pessoas, uma a uma. Realidade é realidade. Não quer saber quem precedeu, quem veio antes, não quer saber nada disso. Ignora. João Batista não é chamado de primo. Não há culto a nada por causa do DNA. Na realidade não há culto a nada nem a ninguém por causa do que quer que seja. Mas a mulher, no meio da multidão, disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os peitos que te deram de mamar, que é uma das coisas mais bonitas da piedade sem dor, sem sofrimento, é a piedade deliciosa, terna, calorosa, divina, de uma mãe oferecendo seio, farto e generoso para o seu filhinho. Lindo. As imagens, a poesia da mulher é bonita, é natural, é humana, é do tamanho daquilo que de melhor os olhos humanos concebem, enxergam e veem. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, ao ouvir isto, respondeu: não, não, não. Antes, bem antes. Bem-aventurados são e sejam os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que coisa maravilhosa! Jesus diz que todo ser humano que ouve a palavra do Evangelho e o pratica é mais bem-aventurado do que a mulher de cujo ventre ele tenha saído e em cujo peito ele tenha bebido e se amamentado. Essa é a realidade chocante para a religião, o que está sendo dito aqui, o que está afirmado aqui. O que está afirmado, por mais que você não goste, mas se você lê português, ou inglês, ou francês, ou grego, ou qualquer que seja a língua, onde quer que você leia, em qualquer que seja a versão, o que está dito aqui é que uma mulher disse: bem-aventurada seja a tua mãe, porque te ofereceu um útero e te concebeu. Bem-aventurado seja ela cujos seios te amamentaram. E Jesus então diz: não, filha, mais bem-aventurados do que minha mãe, mais bem-aventurados do que a minha mãe, são todos
todos os seres humanos que ouvem a palavra do Evangelho de Deus, a palavra do amor, da justiça, da compaixão, da misericórdia, da fidelidade, do perdão, da lealdade, da pureza de coração, do interesse na busca de existir como um pacificador. Sim, esses, antes da minha mãe, acima da minha mãe terrena, a quem tu glorificas por ter me oferecido um útero e por ter me amamentado como fazem todas as demais mulheres da terra, mais bem-aventurada do que ela, que a bem-aventurada é, porque disse: eis aqui está a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade, disse ela ao Todo-Poderoso. Mas Jesus disse que ainda mais do que isto, ainda acima disto, ainda para além disto, mais bem-aventurados, mais Marias, são todos os seres humanos que, ouvindo a palavra do Evangelho, a praticam, a guardam, a obedecem, vivem o Evangelho do Reino de Deus com alegria no coração. Todos os dias. Jesus diz que qualquer que seja a bem-aventurança de Maria, se for só por tê-lo concebido e se for só por tê-lo amamentado, não é o bastante, porque todas as mães da terra fazem assim. Que mais e para além de tudo isto, o que existe na presença do Pai, as Marias de Deus neste mundo e os homens e mulheres que se oferecem para serem mães e pais de Jesus neste mundo, são aqueles, segundo ele, que ouvem a palavra do Evangelho e a praticam. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam e a guardam. Aí acabam-se todos os nossos santos, acabam-se os nossos gurus, acabam-se os nossos profetas idolatrados, acabam os Moisés, que aparentemente nem de carne e osso são, mas aparentemente, na interpretação dos crentes, é um ser mineralizado, sem dor. Acabam-se os subdeuses do panteão, qualquer que seja ele, da sua crença ou confissão. Fica só Jesus. Maria entra no rol daquelas que são mais bem-aventuradas do que quem concebeu ou amamentou Jesus, se obedecer e por obedecer a palavra de Deus e aguardar, com nada superior para ela, mas ela igualada com todos os demais homens e mulheres da terra que com um coração quebrantado guardam a palavra de Deus e a praticam. É só isto e é só o que importa. Jesus, ajuda-nos a ficarmos livres de tanta distração. Esse povo que não te segue, que não te lê, que não quer te entender, mas que obedece a loucos e a ensinos endemoninhados e insanos e perversos, que não guardam a tua palavra porque não querem nem saber dela, mas que, no entanto, têm um poder extraordinário de idolatrar homens,
de seguir palavras de homens, visões de homens, que nada mais são do que construções dos seus pensamentos carnais, egoístas, ávidos, arrogantes e gananciosos. De modo que nós não temos desculpas quando ouvimos o Evangelho tão límpido, simples e claramente, e não o acolhemos, e preferimos as palavras loucas e insanas de gente trêmula, babante, estribuchante, ensandecida, falando em nome de Deus as piores loucuras dos homens, com as finalidades mais torpes, as de matar, enganar, destruir, roubar, possuir, como fazem os ladrões e os mercenários. Ajuda alguns, a entenderem e a correrem para o refúgio, a correrem para o Evangelho. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.